Começando, boa noite, senhoras e senhores. Seguimos para o sexto encontro do nosso curso de extensão sobre cinema e educação, pensando em educação brasileira, hoje com minha querida colega Renata Dias, para conversarmos sobre o filme Cabeça de Negro. Apresentando a Renata, né? Ela possui graduação em filosofia pela UFES lá em 2017 e mestrado em filosofia também pela UFES em 2020. Atualmente cursa doutorado pelo programa de pós-graduação em filosofia, PPGF da UFES, assim como eu, Renata, segue aí carreira acadêmica na UFESinha do nosso coração. Atua na pesquisa na área de filosofia contemporânea, com ênfase em ética e filosofia política, principalmente nos seguintes temas: psicanálise, psicologia das multidões, Freud, Le Bon e teoria crítica social. Gente, Renata estuda, conheço Renata desde a graduação, foi minha colega de turma, conheci ela em 2012. É uma satisfação poder convidá-la para esse evento, para esse curso. É uma colega de longa data, mais de 10 anos aí de parceria. Obrigado, Renata, pela disponibilidade com a gente hoje. A palavra está contigo, Cabeça de Negro, grande filme. Vai lá. É isso, gente. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite de Carlos, né? Como ele já falou, assim como eu, é mestre em filosofia pela Universidade Federal do Sergipe, né? Eu gostaria de agradecer não apenas pelo convite para produzir uma fala, uma discussão sobre esse filme. Eu queria agradecer também pela oportunidade de ver esse filme, né? De, nesse momento, ver esse filme e me modificar a cada acontecimento que aconteceu, né? Em tela. Porque esse é o sentido da reflexão de hoje, que é a mesma proposta do filme. Para nós, professores, e para nós, professores, quem somos nós, ou quem seremos, na situação apresentada nesse filme? Seremos incentivadores e orientadores, conscientes do nosso lugar social, ou a parte que fecha os olhos para os problemas sociais e que nós também enfrentamos, mas e que escolhemos culpar o outro? Quem somos nós? Ou seja, eu espero que todos vocês tenham assistido, mas eu estou começando com essa reflexão, né, de quem somos nós nesse filme, nós professores, principalmente, mas em algum momento da minha fala eu vou relembrar algumas cenas que aconteceram no filme. Mas, para mim, esse é o sentido da reflexão. Para nós, professores, quem seremos nessa situação apresentada no filme? E aí eu respondo, né? Nenhuma pergunta aqui é retórica. E no espírito de Spike Lee, esse filme nos convida não só a refletir sobre a realidade dos alunos e escolas periféricas, mas também de fazer a coisa certa. Então, eu vou dividir a fala em dois momentos. No primeiro, eu vou fazer Vou falar sobre a história do filme, destacando os pontos que mais me chamaram a atenção. E no segundo, eu vou falar um pouco sobre as referências que aparecem no filme. Mas, claro, as coisas se misturam, referência e história. Então, vamos lá. O filme Cabeça de Negro é um filme de 2021, dirigido por Del Cardoso, infelizmente não foi por mim. A trama segue Saulo, Chuvisco, um jovem negro de 16 anos, que após ser expulso da escola pública, após ser expulso de uma escola pública por reagir a um ataque racista, decide ocupar o colégio em protesto. Durante essa ocupação, Saulo faz vídeos expondo todo o descaso e abandono em que a sua escola se encontra, o que faz com que todos os alunos promovam a ocupação do lado de fora da escola também. As carteiras são velhas, a parede da escola estão descascando, banheiros sem papel higiênico, sem higiene, os vasos entupidos, a cozinha infestada de ratos, a comida da merenda escolar fora da validade, o que resulta, claro, em um ambiente escolar com alunos e professores desmotivados e desacreditados que aquele ambiente seria capaz de modificar a vida de alguém. O que Saulo mostra em vídeo não é apenas uma denúncia, é o contexto que resultou em seu ataque racista, em sua reação ao ataque, na não compreensão do professor, ou racismo do professor, frente a esse acontecimento, bem como a falta de compreensão e racismo de quem tem mais poder decisório na escola. Esses são fatos mais comuns da trama. Mas o que deve se observar são os detalhes, são os fatores que fazem a diferença e que transformam um dia comum de racismo, descaso, despreparo
e violência no ambiente escolar em uma reação e ação direta com propósito organizado. Os detalhes são a organização de Saulo, Delânia e Mayandra e outros alunos em um grêmio escolar, com letramento racial e interseccional. Aliás, interseccionalidade é a chave para discutir esse filme, uma vez que classe social é comum a todos os personagens da trama, mesmo os professores, todos são pobres. Mas existem outros recortes que aparecem e somam para mostrar a complexidade da trama, que é o espelho da nossa realidade sociopolítica. Quanto à questão da interseccionalidade, já nas referências do filme, eu dou uma pincelada sobre a interseccionalidade, que eu acho que é um conceito muito importante mesmo para a gente pensar sobre os acontecimentos do filme. Nesse sentido, nos deparamos com recorte de gênero, de raça, de orientação sexual e de capacitismo, inclusive intelectual, este que atinge Saulo. A gente vê no filme Saulo sendo retratado como aquele adolescente meio desajustado, sem tato social e que não se espera muita coisa dele, né? Então, de certa forma, a gente consegue enxergar um capacitismo até na visão dele. Ai, não sai nada dali. Não sai nada. Daí que destacamos outros detalhes importantes, que eu estou chamando de detalhe, né? A professora Elaine, que apresenta as referências como Angela Davis, a história e os membros do Partido dos Panteras Negras. Outra professora que compreende que a escola não é só um lugar de disciplina, mas de questionamento e desenvolvimento da nossa compreensão e ação política, além de ser um espaço de acolhimento frente ao crime, a opção flagrante no entorno da escola. Inclusive, por falar em disciplina, o filme já começa, né, com aquela célebre frase atrás da camisa de Saulo: a disciplina é a fonte para o futuro. Enquanto o Saulo está colando um lambe-lambe na parede sobre o Grêmio escolar, e que futuramente ia ser o estopim de uma revolta, né? Mas é a disciplina. De fato, essa palavra também, essa questão da disciplina permeia toda a hipocrisia que acontece dentro da escola, né? Como, por exemplo, a questão da violência que Saulo perpetra contra o colega que sofreu ou que praticou racismo com ele. Ele não está sendo expulso porque a escola quer ser, de fato, um ambiente disciplinar. Ele está expulso, ele foi expulso porque a diretoria, que serve aos interesses de uma prefeitura, não quer ouvir falar de violência dentro da escola, seja por que motivo for. Então, assim, até essa questão de disciplina que já não está correto, já está de uma forma colocada de uma forma desajustada, também não está sendo cumprida sob o propósito da disciplina, né, na escola. E aí, são esses detalhes, né, que eu venho falando, que fazem surgir uma pessoa como Saulo no meio desse caos. Pois foi-lhe apresentado ferramentas de compreensão de si e do contexto em que ele está inserido. Na cena do ataque racista por parte do colega, foi isso que eu falei para vocês, isso se torna muito nítido. Se ele, Saulo, não tivesse um letramento racial naquele momento, se a amiga dele não tivesse um letramento racial naquele momento e olhasse para trás na turma e dissesse: professor, ele tá sofrendo um ataque racista, o cara foi racista com ele. Porque, enfim, né, a gente também é questionado. A violência que a gente sofre também é questionada, então a gente precisa do outro, também letrado, para nos validar, para nos acompanhar nessa jornada de luta, enfim, pela nossa sobrevivência, pela nossa humanidade, né? Aguinha. E aí, após isso, né,
que, após a expulsão de Saulo, a gente também verifica que são esses detalhes que eu falo, a organização, o letramento e alguns poucos professores que acreditam, incentivam, orientam e trazem referência para esses alunos, que fizeram com que ele tivesse essa compreensão do que fazer no momento em que a injustiça bate a porta dele, né? Ele diz, tá tudo errado aqui, e sou eu que sou expulso. Eu estou assistindo aula, eu estou me organizando em grêmio escolar, eu estou verificando quais são os problemas da escola, eu sofro racismo sem nenhum tipo de... sem a necessidade nenhuma de interpretação. Ele foi chamado de macaco. Não é um racismo velado, não é um racismo religioso, não é um racismo recreativo, não é um racismo que carece de qualquer tipo de interpretação a mais, de qualquer passo, de qualquer mediação intelectual. Ele foi chamado de macaco. Então, é aquilo. Se não fosse esses elementos de compreensão de si, ou seja, eu não estou errado nessa situação, minha amiga preta também tá entendendo o que está acontecendo, e ela vê que eu não estou errado nessa situação. Se não é esse letramento, se não são esses elementos, esses raros, esses poucos elementos, porque são poucos, a escola é um ambiente completamente abandonado, de um descaso assim absurdo, quando ele vai mostrando o banheiro, a cozinha, o ambiente escolar como um todo, você vê o que é que floresce dali, ou o que que as pessoas que dirigem essa escola, os gestores e o Estado espera que floresça dali, ou espera que, ou pensa, na verdade, que essas pessoas periféricas merecem, sabe? E aí é nesse momento de expulsão e juntamente com esses elementos que fazem o Saulo se organizar inclusive mentalmente, intelectualmente, para ele tomar essa decisão, faz com que ele entenda, eu tenho que ter alguma arma. Qual que vai ser a arma do jovem negro, pobre, periférico, minimamente letrado? Um celular, uma câmera na mão, para que pelo menos, se eu morrer, saibam quem foi que me matou. Para que pelo menos, se baterem na minha cara, saibam que eu estava na escola fardado. A gente sabe que não precisa, que isso também não é algo que protege, que livra alguém de qualquer coisa, né? A gente sabe. Há casos e mais casos e mais casos de uma criança, porque Saulo ainda é um adolescente formado, assim. A gente sabe que crianças voltando para casa com a farda do colégio também não foram poupadas. Mas, enfim, essa é a única arma que eu tenho e eu vou tentar usar. E é nessa que ele consegue ficar na escola, não ser expulso, não ser violentado, porque senão ele seria expulso da escola à força, o que é uma coisa também muito, muito triste, porque, poxa, um monte de gente luta para ir para a escola, ele está lutando para ficar na escola, e a escola está tentando expulsar ele. E a escola está dizendo, não, você perdeu seu irmão, entendeu? E agora você vai voltar para a rua também, vai para o crime e você vai morrer também. E a sua mãe, uma mulher negra, também vai lhe perder. Porque a gente não espera que nada floresça da periferia, sobretudo de pessoas negras. E aí é quando ele, enfim, né, mostra a realidade escolar, todas aquelas questões que eu disse, que eu mencionei para vocês, o banheiro, a cozinha. Poxa, cuscuz tá vencido, galera. Cuscuz. Tipo, não é como se a merenda escolar fosse um estrogonofe de filé mignon. A gente está falando de massa de cuscuz vencida.
entendeu? Tem um momento em que os alunos estão jogando bola, parece domingo de sol no presídio. E o presídio nem deveria parecer assim, diga-se de passagem. Então, parece que é um espelho, sabe, para vocês já irem se habituando para o que o Estado quer para vocês. E aí, né, isso chama a atenção das autoridades, que se preocupa por pura questão de imagem e tudo mais. Tanto é que o filme é muito explícito na sua. Por isso que eu disse, não tem perguntas retóricas aqui. Toda pergunta tem resposta no filme. Toda pergunta tem resposta. Então, todas as minhas perguntas aqui também não podem ser retóricas. Então, o filme já mostra que a preocupação é só com a imagem. Tanto é que tem a mídia, que eles desejam que façam a reportagem, que cubram o que está acontecendo, e tem que é aquela mídia que vai fazer assim, ó, tá vendo ali aqueles jovens que claramente não estão participando da manifestação, mas estão fumando maconha e tomando cachaça, é eles que eu vou filmar. E ainda assim, cara, e ainda assim, porque aquele viés de confirmação também que está completamente errado. Ora, jovens fumando maconha e tomando cachaça não devem estar na escola. É mesmo? São eles que não devem estar na escola? Sabe, até o viés de confirmação da mídia é torta, sabe? E aí a gente avança para toda essa repercussão que teve, né, dos vídeos de Saulo, o fato das amigas de Saulo chegarem para entregar uma marmita para ele e ter que voltar. Inclusive, o personagem do, do vigia, do segurança da escola, que é tido como capitão do mato também, é um personagem muito, muito interessante, né? Porque ele também é um trabalhador, ele também precisa tomar decisões para sobreviver. Poxa, eu já fui esse adolescente. Eu consegui, aos trancos e barrancos, não ceder ao crime. Eu arranjei um emprego e agora eu vou, sabe? E agora eu vou vacilar? Não é uma posição confortável para esse segurança, para o porteiro da escola, né? Não é uma posição nada confortável. Ele chega a ser chamado de capitão do mato, mas você entende a posição delicada que é um trabalhador negro numa escola periférica. Mas também ele tem o arco dele, né? Que no final ele cede, caraca, não tem como defender essa galera. Inclusive salva o Saulo, né? E aí, né, com essa repercussão toda, a galera do Grêmio Escolar se organiza e ocupa a escola, ocupa o lado de fora da escola. E aí que a gente começa a ver como que essas referências, dadas pelos professores, dada pela professora Elane principalmente, faz com que eles realizem a sua organização política. Veja, a frase, que é quando ele está trancado na sala de aula, né? Que ele se tranca, cada negro traz, adormecido em si, 10 pontos de um programa que cada pantera fez surgir. E aí, por quê? Porque ele conhece os pontos do programa dos Panteras Negras, os programas em pontos dos Panteras Negras, porque ele conhece Angela Davis, porque ele percebeu, teórico e na prática, o que os Panteras Negras fizeram, ou seja, eu também sou um pantera, eu também estou no meio do caos, transformando nada em alguma coisa, sabe? Ele pergunta para a professora, como foi que aqueles caras conseguiram fazer café da manhã para tanta gente todos os dias, sem faltar nada? Porque ele viu que o primeiro passo que ele deu, a primeira coisa que aconteceu foi ele passar fome e frio, sabe? Então, tipo assim,
é realmente transformar nada ou quase nada em alguma coisa, mas é você ter o incentivo e a referência correta na hora correta, sabe? E aí, a gente vê por conta desses elementos, dessas ferramentas práticas e teóricas, surgir essa organização que faz do nada acontecer alguma coisa, que são os 10 pontos, que viram 11, que o Saulo colocou como reivindicação para sair, né? Para desocupar a escola e para fazer a galera também desocupar. E é impressionante, assim, o quanto que, na verdade, é impressionante tanto a, a forma que a galera, o diretor da escola, inclusive o uso de uma pessoa preta para convencer Saulo a sair. O pretão tem a lábia boa, sabe? Ele é bom de lábia. Não é bom de lábia. Ele está sendo instrumentalizado. Ele está sendo instrumentalizado para chegar em Saulo e dizer: escuta, eu sei o que você está passando. Escuta o irmão aqui, não sei o que. Chavecar para ser instrumentalizado também. E essa é uma das armadilhas que todo preto minimamente intelectualizado passa. Minimamente intelectualizado passa. Porque a partir do momento em que a gente fala e tem um mínimo de voz, vai vir um monte de urubu em torno da gente para que a gente fale o que eles querem ouvir, sabe? Para que saia da nossa boca que branco X não é racista, que não é tão ruim assim, que racismo é mimimi, e entre outras coisas, sabe? Em todo momento da nossa vida e da nosso processo de compreensão de si. Eu falo muito isso de processo de compreensão de si, porque nós, pessoas pretas, pessoas, na verdade, com qualquer recorte sociopolítico, tem o seu processo de individuação. A gente se torna indivíduo dentro de um Estado que diz que o certo é ser branco, o certo é ser hétero, o certo é ser cristão. Existem coisas que são certas. E que qualquer coisa que não seja isso, você é desviante. Então, você, pessoa preta, nasce achando que você tem algo desviante em si. Algo errado, algo feio, algo a ser tratado. Então, esse processo esse fato dos professores nos darem referências corretas, referências na hora certa, na verdade, boas referências, é muito importante não só nesse momento de ação política, de ação direta, de organização, de revolta. Essa referência é o que faz a gente se reconstruir, porque nós, enquanto sujeitos pretos, nos construímos num Estado branco, heteronormativo, rico, na verdade, que gosta de rico, e a gente tem que se reconstruir enquanto uma pessoa preta, periférica, mulher, LGBT, e dizer que está tudo bem, e se entender. A gente precisa passar por esse processo de individuação duas vezes. A gente se torna indivíduo primeiro, só que a gente se torna um indivíduo desajustado, errado, e depois a gente passa pelo processo de individuação novamente para se ajustar, para entender que não tem nada de errado. E para entender que o que está errado é o contexto que a gente está inserido. E até a gente conseguir isso, meu Deus, é uma luta, viu? É uma luta. O que eu posso dizer também sobre esse filme? Acho que o final, né? Sobre a truculência policial, sobre a forma, como é que eu posso dizer, tão sensível e atenta que as amigas de Saulo estavam,
porque se não fosse isso, a polícia, por exemplo, no final ia invadir, ia levar Saulo e acabou. E depois ou Saulo não ia estar vivo para contar a história, ou essa história, de qualquer forma, ia ser contada de outro jeito. Porque na mídia já estava circulando que ele era um adolescente agressivo, rebelde e tudo mais. Até a foto que colocaram dele na mídia já era uma foto de uma pessoa com a cara meio transtornada, sabe? Já pintaram o monstro na mídia, então era só eliminar o monstro. E aí, no fim, né, do filme, a gente também fica um pouco sem saber se o que aconteceu com a escola. Mas, no fim, importa bastante o que aconteceu com a escola, importa bastante, mas importa mais o que a gente faz com o contexto que está na nossa mão. Importa mais quem são esses professores, quem nós queremos ser em situações como essa, se a gente quer ser a professora Elaine ou se a gente quer ser o diretor puxa-saco do prefeito. Se nós temos referências adequadas para que essas crianças tenham e adolescentes tenham ferramentas para a compreensão de si, do outro e do contexto que a gente está vivendo. Se a gente quer procurar essas referências, se a gente quer se letrar, porque também tem o racista preguiçoso, né? Ai, porque eu estou aprendendo. E aí ele só vai aprender um beabá assim de um TikTok, de um Reels, e vamos que vamos até eu falar alguma merda de novo, né? Então, assim, exato, 2025 vamos ver de novo gente que está aprendendo, gente que já está formada, que já teve uma longa caminhada, que teve acesso à educação, porque também a gente precisa ter essa régua, né? De pessoas com acesso, de pessoas sem acesso, de questões geracionais, de outros recortes sociais, mas eu acho que, no fim, o filme deixa em aberto, de fato, é a única questão que o filme deixa em aberto, que aconteceu com a escola, mas, na minha visão, propositalmente, porque realmente, para mim, o que importa são essas ferramentas, são o que eu estou chamando de detalhes. Eu falo detalhes porque o todo é muito feio, o todo é muito desmotivador, o todo é para a gente desacreditar. E a gente tem que se apegar a esses detalhes, que são a professora, que são essas possibilidades de letramento. Era uma xerox de um livro, e era a única xerox que a professora tinha. Vocês entendem? É uma xerox, sabe? Às vezes, com uma xerox, a gente faz isso. Então, só para mim, eu fecho aqui sobre a história do filme. E aí eu queria passar para as referências, mas eu acho mais interessante a gente começar a discutir um pouco sobre os pontos que vocês gostaram mais do filme, pontos que vocês gostariam de saber, as referências que eu teria para mostrar é esse livro aqui, chamado Interseccionalidade, da Patricia Hill Collins, que foi o que eu falei, né? Para mim, a chave de compreensão, se eu pudesse falar sobre um conceito que seria a chave para a compreensão desse filme, é a interseccionalidade, que é basicamente sem muito rodeio, a possibilidade de você pensar em conjunto os recortes sociais que estão acontecendo no momento, que são postos naquele contexto. Se nesse contexto a questão é raça, classe e gênero, são esses os recortes que eu vou trabalhar. Se nesse contexto é capacidade, geografia, ou seja, as pessoas estão morando no interior e precisam caminhar quilômetros até chegar à escola. Se é esse o recorte que a gente está lidando, é esse que a gente vai se apegar. Então, é a possibilidade de, a partir desse conceito, de abarcar os recortes sociopolíticos que estão postos em uma determinada situação, em uma determinada época. Tipo assim, existe um contexto, e aí a gente vai se perguntar quais são os recortes, ou seja, quais são as dificuldades ou a falta de privilégio
que se tem nesse contexto para a gente conseguir dirimir o problema. É basicamente isso. E aí, como é que eu posso dizer? E esse conceito faz com que a gente não só resolva problemas muito atuais, porque o que mais a gente está conseguindo. Como é que eu posso dizer? O que mais a gente verifica em situações políticas pontuais são cada vez mais a diferença de recortes que vão surgindo, sejam mais letras na sigla LGBTQIAPN+, seja, por exemplo, a discussão sobre autismo, sobre TDAH, sobre essas questões mais de pessoas com necessidades intelectuais, especiais intelectuais, são sobre acessibilidade, raça, gênero, entre outras coisas. Então, a gente precisa de ferramentas para entender como, em cada contexto político de luta, entender quais são os elementos postos ali, para a gente entender o contexto e, assim, traçar estratégias para que a gente possa resolver. Como foi o caso de Saulo, né? Ele lembrou da pessoa que fez tanto mal a ele lembrou de pessoas negras, de mulheres e de pessoas LGBTQIAPN+, porque esses foram os recortes que ele identificou na escola dele. É uma ferramenta realmente para resolver questões de um contexto político que está se apresentando no momento. E, obviamente, né, Angela Davis, que, inclusive, esse livro, Mulheres, Raça e Classe, é um exemplo claríssimo de interseccionalidade. Quando Angela Davis vai falar, por exemplo, do sufrágio feminino, é uma questão clara de interseccionalidade, ou da falta dessa visão interseccional. Rapidinho, só para eu terminar e falar uma pinceladinha sobre interseccionalidade, a Patrícia Hill Collins fala o seguinte, pra gente, de uma forma muito didática, para a gente entender o que é interseccionalidade. Ela diz que a interseccionalidade são lentes múltiplas. Antes da interseccionalidade, a gente pensa no movimento feminista, que está pensando somente em gênero, no movimento negro, que está pensando somente em raça, no movimento LGBT, quem é PN+, que está pensando somente em sexualidade e identidade de gênero. Só que as pessoas são complexas e múltiplas. E existem contextos em que essa pessoa é negra, é pobre, é periférica, é LGBTQIAPN+, é portadora de alguma necessidade especial, dentre outras coisas que podem acontecer nesse contexto. Então, assim, interseccionalidade é você olhar um contexto político com essas lentes multifocais, com essa lente mais diversa, para entender que as coisas precisam ser trabalhadas em conjunto. Inclusive, essa é uma questão muito forte, tanto da Angela Davis, quando ela está falando do sufrágio feminino, porque ela vai dizer assim, olha, as sufragistas estadunidenses só pensavam em gênero, só estavam pensando em gênero. Ela vai falar sobre a Elizabeth Cady Stanton, só estava pensando nessa categoria de gênero, e essa categoria de gênero, ou seja, essa mulher que essa sufragista estava pensando, era uma mulher branca, e era uma mulher branca, simples assim, e que também não se entendia como trabalhadora. Então, tipo assim, eram mulheres trabalhadoras de fábrica, tinham mulheres negras, mas na luta a favor do sufrágio, não fechava com o trabalhador, não fechava com o movimento negro, não queria que os homens negros, que ainda não votavam também, pudessem votar, se juntou com anti-abolicionista para conseguir a prerrogativa do voto para as mulheres brancas,
Entende como que a falta desse olhar interseccional, dessa lente multifocal, faz com que a gente, pensando em algo bom, faça uma grande besteira? Porque quando a gente pensa na história do sufrágio feminino, é uma história muito importante para a luta das mulheres como um todo. Mas é marcado por um forte racismo e classismo, porque para elas, gênero era uma categoria única. E aí é isso, a gente não pode mais, principalmente com a complexidade que a gente verifica na nossa sociedade, a gente não pode mais fazer qualquer estratégia de luta com uma lente monofocal, que é o que a Patrícia Hill Collins fala, ou seja, com esse olhar único. A gente não vai lutar só a favor das mulheres, porque mulheres já é múltiplo. A gente não vai falar sobre os negros, porque negro já é múltiplo. A gente já não vai falar LGBT, porque LGBT já é múltiplo. Existe uma série de recortes, inclusive dentro de cada recorte. Então, é basicamente isso, e por isso que eu acho que essa é a palavra do filme, sabe? São mulheres negras defendendo um homem preto, porque também, se a gente for olhar numa lente monofocal, mulheres não deveriam defender homens porque elas são feministas, as feministas da escola, só que elas são feministas interseccionais. Elas têm esse olhar interseccional. É um homem preto, periférico, como eu. Do mesmo modo que o Saulo com aquele colega que foi expulso. A gente se resolve individualmente, mas coletivamente você tá dentro da minha luta, sabe? Então é isso, gente. Eu acho que a gente já deu para a gente conversar um pouco. E aí eu estou aberta a questões e, enfim, para conversar com vocês. Obrigado, Renata. Agora a palavra aí está franqueada. Caso alguém tenha comentários, questões, intervenções, provocações, enfim, a palavra está aberta. Vai lá, Diácono, Xará. Eu gostei muito do filme, chamou bastante atenção, primeiro porque o jovem, né, aquela juventude lá, presente na escola, vai mostrar o verdadeiro retrato da escola, como se comportava, né? Uma coisa que é difícil, mas existe dentro de escola, é essa questão do racismo, bem presente. Inclusive, a gente percebe os vários tipos de racismo, né? Hoje, até com forma de brincadeiras, as pessoas são racistas. A reação daquele jovem, Saulo, contra o descaso da escola com a coisa pública, né? Porque quando ele entra lá no almoxarifado, aí ele vai perceber e ele vai escancarar aquela realidade que a sociedade desconhece. Então, só eles mesmos estão lá dentro vão perceber essa realidade. E a outra coisa fundamental também que eu achei, lá para metade do filme eu fiquei logo com raiva daquele diretor e de um professor chato lá que tinha lá no meio, querendo a todo momento expulsar o jovem, porque o fato da escola, como instituição, expulsar o jovem, é o Estado, é a instituição, como vê a juventude da periferia, né, como inimigo e não como uma pessoa digna, né? Mas aí eles não contavam com a reação da juventude. O que eu achei bonito foi a solidariedade e a capacidade de luta daqueles jovens, tudinho ali, juntos, enfrentando. Outra coisa triste que eu vi no filme foi o papel do conselho escolar. O conselho escolar foi uma decepção. Se juntou tudinho lá, só teve duas professoras,
uma mais assim atuante, e que Saulo gostava bastante de conversar com ela, e lhe perguntava algumas coisas sobre, até do livro aí que a professora mostrou, né? Ele perguntou se tinha vindo ao Brasil aquela pessoa, e duas professoras deram apoio. Mas aí vem a organização estudantil, como é importante um grêmio estudantil numa escola, né? Porque somente quem vai escutar o estudante é o próprio estudante. É preciso eles estarem juntos e organizar, um escutar o outro e partir para a luta. E a lista de reivindicações, inclusive, teve duas reivindicações que foram tá na lista de Saulo, que eu disse assim, um laboratório de informática desse aqui na minha escola, na escola onde eu trabalho, né? Ele colocou como pauta também, né? Está nessa era digital, isso e aquilo, mas a periferia não tem acesso, né? Praticamente. E aí, resumindo, eu fiquei pensando assim, a escola é importante, mas não basta somente a escola. É necessário existir, é necessário que ela mesma, a escola, seja um instrumento de libertação da pessoa, né? E isso só vem com luta, como foi demonstrado pela juventude. Então, isso. Fiquei bastante animado. Tem uma escola aqui que todo mês de novembro faz a Semana da Consciência Negra. Eu tenho uns professores lá que eu conheço. Tem um lá de Recife que trabalha aqui em São José de Pibu, Rio Grande do Norte. E eu vou dar a sugestão desse vídeo na semana, porque eles fazem, todos os anos, eles fazem uma mobilização dentro da escola que trabalha o tema, né? Então, em suma, foi isso. Só com mobilização e luta é possível mudar a vida, e aqueles jovens derramaram seu próprio sangue querendo uma melhoria da escola. Mas foi bom. É isso mesmo. Não, não retiro nada. Estou bem contemplada. Ele é coordenador pedagógico, Renata. Entendi, que legal, que legal. Valeu, Xará. Vejam, sobre o filme, um filme que mexe muito. Eu tava revendo ele, né? E aí, falando alguns colegas meus, tanto legais como chatos. Eu assisti com minha noiva esse filme ontem. E aí, se fosse na minha escola, ia ser tal pessoa, tal. E aí, hoje eu chego na escola, o sinal tocou, a gente indo pra sala, e eu me deparo com um comentário. A próxima semana vamos ter, né? Consciência Negra na escola também. E um rapaz falando, nossa, eu sou pardo, eu não acredito que no Brasil precisa ter uma consciência negra, porque... E aí ele fez uma pergunta que eu respondi com ironia, com um pouco de deboche, mas falando sério também, que ele perguntou, o Brasil é essencialmente o quê para ter uma consciência negra? Aí eu brinquei com ele falando, o Brasil é essencialmente indígena. Agora, se você for parar para olhar segundo o nosso censo, majoritariamente aí, somos negros, né? Entendendo os tons mais claros e mais retintos. Aí ele foi ele começou a falar porque ele é contra a consciência negra, e eu fui embora, fui da minha aula, e pensando, como tem professores, e aí eu fico, Renato falou sobre o lugar, né, que tem esse conhecimento que não tem, eu não aceito professores e professoras que abraçam a ignorância desse jeito, assim. Para mim é assustador e inaceitável, eu não perdoo. Para mim é trair a licenciatura, para mim é trair o lugar sala de aula, porque tudo bem que eu não sei, eu não posso falar sobre teoria da relatividade, eu não posso falar sobre física, tudo bem, eu entendo, minha formação é humanas e tal, mas assuntos básicos e civilizatórios não são da área. Racismo no Brasil não é sobre ser de humanas ou ser de exatas, é um pacto civilizatório, pô. Eu preciso minimamente conhecer para inclusive saber como mediar conflitos. Aquele professor, ele erra na sala de aula quando ele não tenta ouvir os dois alunos. Primeiro, quando o professor conhece a turma, ele sabe que vai, possivelmente, às vezes eu escuto, professor, tal pessoa fez isso comigo. Aí eu viro e falo, você não fez nada para ter essa reação? Você estava no seu canto, a pessoa vem do nada.
Então, quando o professor conhece a turma, ele sabe que aquele aluno ou aquela aluna que está falando que alguém está fazendo coisa com ele, aquilo dali não foi gratuito, foi uma reação a algo que é anterior. E aí, dependendo da gravidade da situação, ou você leva na brincadeira. Então, por exemplo, tem 2 alunas minhas que elas ficam brincando de se morder todo dia. Já sei. E aí, eu de boa, elas uma vai morder a outra e acabou, e é isso. Não precisa levar para a diretoria, eu acho. É uma brincadeira de 2 pessoas que são muito amigas. Agora, dependendo da situação, você precisa de intervenção, e aí talvez você não tenha para você resolver, precisa para coordenação, para direção, acionar pais responsáveis, algum adulto de referência ali para mediar o conflito. Então, falta às vezes da gente essa atenção um pouco mais direcionada para que conflito é, para a gravidade daquele conflito. E naquela situação ali que antecede a expulsão, o professor erra. Então, tudo bem que a escola é racista, a escola ia procurar um motivo para expulsar mais um aluno pobre, mais um aluno negro, mas antes de tudo o professor errou, e o diretor compra o erro, né? Porque se o diretor de fato estivesse preocupado com a situação, professor, quais são os alunos envolvidos? Eu vou precisar dos 2 alunos. Tem alguma testemunha que traga mais alguma informação? Então há uma série de erros que levam até a expulsão. A expulsão é a cereja do bolo do processo, de uma série de erros anteriores. E aí falta diálogo, falta conversa. O professor o tempo inteiro falou, não, nós dialogamos. Mas até que ponto houve diálogo? E eu fico vendo aquele diretor e pensando até que ponto essas diretrizes da escola foram de fato dialogadas, né? Mas enfim, depois eu retomo. Pode falar. Janis Mari. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou de Salvador, sou professora, sou pedagoga, mas já estive em vários lugares na escola, né? Na gestão, na coordenação. Hoje faço parte do conselho escolar, como presidente, então estou em vários espaços da escola. Estou indo para me aposentar, mas a rede municipal não quer, diz que não vou me aposentar agora, então tá certo, eu fico aqui esperando. Certo? E quando fala na questão da questão racial, isso me toca muito, porque as pessoas não, acho que, ou não querem, na verdade, interpretar 10.639/03, sabe? Ele não fala que tem que ter uma disciplina, não. Ele fala que tem que fazer parte dos currículos escolares, do PPP da escola, do projeto político-pedagógico da escola. E quando faz parte do projeto político-pedagógico da escola, ele tem que ser transversal em todas as disciplinas. Existe espaço para a questão ético-racial em todas as disciplinas, seja ela exata, seja ela de humanas, seja ela de artes, seja ela qual for a disciplina, tem espaço. Agora, o professor tem que ter conhecimento. É isso que falta. O conhecimento dessa questão ético-racial. Não basta ficar no... eu acho que tudo bem. Se você não tem segurança, fique só no novembro. Mas não é só novembro. É de janeiro a dezembro que tem que se falar da questão ético-racial na escola. Eu sou preta todos os dias. Eu sou preta 24 horas. Eu sofro racismo toda hora. Então, eu não posso falar isso em somente um mês. E achar que tá bom demais. O projeto, a culminância do projeto pode ser em novembro. Mas ele passeou o ano todo em sala de aula. Entendeu? E é experiência própria. Eu não estou falando de achismo, porque eu acho, não, eu vivencio isso. Enquanto eu, como gestora de escola municipal aqui em Salvador, esse tempo fazia parte do PPP da escola. E todas as professoras, antes de ela fazer parte da escola, ela ficava uma semana na escola para perceber, para sentir, para saber se era ali mesmo que ela queria ficar. Porque a disciplina dela, a turma dela, tinha que saber da Lei 639, tinha que conhecer a história da África, tinha que conhecer a filosofia da África, tinha que saber da cultura da África, que capoeira só não é África. A religião de matriz africana não... E as religiões de matriz africana que nós temos no Brasil não é igual que tem lá na África, gente. O candomblé não é igual. Não é assim. Aí nós ressignificamos o candomblé, a umbanda, que são coisas diferentes.
A Umbanda foi criada no Brasil, né? O Candomblé foi para salvar os orixás que se uniram, mas na África não são unidos. Não tem essa junção de orixás em uma casa de terreiro, não é assim. Entendeu? Então as pessoas precisam conhecer, precisam ler mais sobre a questão, independente de religião. Eu sou evangélica, independente de religião, entendeu? É aí que acaba o preconceito, é aí que acaba o racismo, quando você tem conhecimento. E quando a gente não tiver conhecimento, vai continuar racismo, vai continuar preconceito, vai continuar tudo o que for possível, né, para fazer a segregação. Né? E a maioria dos problemas que tem em sala de aula, principalmente foi de escola pública, você percebe que tem questão racial envolvida, gente. Em relação professor-aluno, misericórdia. Né? Eu já fiz situação de o coordenador colocar uma fila de alunos sentados no chão. Aí eu olhei assim, gente, todos pretos sentados no chão, por que isso? Se esses meninos fossem brancos, eles estavam sentados no chão, na escola não tinha cadeira para esses meninos sentar. Né? Eu já levei, infelizmente, colega minha para a questão do conselho escolar, por questão racial. E aí eu não sou cooperativista, não sou. Infelizmente, eu não sou. Ela, porque ela é negra, isso não importa. Eu cheguei para a gestão e disse, ó, eu estou tratando aqui no conselho, racismo é crime, eu vou para a delegacia. Sabe? Para mim é assim, racismo é crime. Seja quem for tiver cometendo, é crime. Seja meu pastor, meu irmão, meu colega, é crime. E se resolve na delegacia. Ou a gente encara essa situação dessa maneira, ou não, nunca vai acabar isso. Desculpe, perdão, resolve. Não resolve. Doeu em mim, a ferida foi eu, então não resolve. Certo? Então a gente tem que, infelizmente, tem que bater de frente. Tem gente que não gosta, ou que gosta, não interessa, sabe? E meus alunos, eu defendo com unhas e dentes, sabe? Aquela professora, chego junto até com pai e com mãe, é o que pai, é o que mãe, porque às vezes o problema está na família, né? Eu digo assim, nós somos um degradê, né? Nós somos um degradê. Então, aí você percebe essa relação racial familiar que tem que ser cuidada, porque um é mais clarinho, o outro é mais assim, assado. Não é assim. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Né? Então, o racismo, ele é muito, sei lá, muito... Eu acho que era, né? Agora não, agora está mais batendo de frente mesmo, mas tem momentos, principalmente na família, sempre fiz assim, normalizou, sabe? Sempre tratei assim, mas aí como você começa a estudar, que eu sofri muito racismo dentro da minha família, e ainda escuto. Mas como uma pessoa tem 80 e tantos anos, né? A gente não vai... Meu Deus, é uma pessoa com 88, 89, 87, com uma carga racial nas costas, você vai falar o quê? Eu tento até conversar, eu tento até mostrar, mas essa pessoa tem uma história racial diferente de meus colegas na escola, né? Que são universitários, que são, né? Que vão para a rua, que são sindicalistas, são isso, aqui, é diferente. São histórias de filha diferentes. Né? Então, por conta da idade, eu tento conversar, mostrar que não é assim. Mas ainda pego mais. O meu colega, não pego leve com o meu colega. Não pego. E nem com a família. Eu tenho que mostrar para ele que a realidade é outra, né? Que nós estamos... Quando eu vejo, eu não aguento mais ouvir televisão. Porque é só jovem preto morrendo, gente. Crianças. Né? Morrendo, simplesmente morrendo. Né? Criança brincando na rua, recebeu uma bala. Agora eu vi a notícia que uma universitária no ponto do ônibus, né, da UFBA, recebeu uma bala aberta e ninguém sabe de onde veio. Sabe, eu não aguento mais ouvir isso. Eu não aguento mais. Sabe? Então é complicado.
E eu moro em Salvador e moro na favela. Então eu vejo bang-bang aqui quase todo dia. Madrugada, de manhã cedo. Você tem medo de ir para a rua. Você não sabe a presença da polícia aqui é a pior coisa que existe. Que ele não vem lhe dar segurança, ele vem lhe matar. Tá na favela, ele vem lhe matar. Ele não vem lhe dar segurança nenhuma. Então, quando eu vejo a polícia na minha área, fico com medo. Né? Eu não vou na casa da vizinha sem me documento. Porque de qualquer momento posso ser abordada e eu sou preta. Até provar que não sou bandida, que não estou ali vendendo nada, é complicado. Então, é por aí. Então, não tem desculpa. Né? Então, vamos respirar e viver cada dia né, o seu dia. Mas em questão de racismo na escola, meu irmão, eu paro, até entre os meninos. Quando eu vejo um botando apelido, eu digo, opa, que apelido é esse aí? Por quê? Para quê? De onde vem? Qual o sentido? Questiono tudo a eles. Que eles têm que refletir sobre o apelido que está dando. Não é só a questão de bullying. Para mim é apelido, meu tempo é apelido, né? Hoje em dia que tem a palavra em inglês, bullying, mas no meu tempo é apelido. Que apelido é esse? Porque aí se fala, quer ver meu cabelo também, e aí o meu dela é igual ao meu, e aí como é que fica? Sabe, questionam lá, eu chego, chamam para conversa, chamam para frente. Ah, se falar do nariz, meu nariz aqui, ó, achatado, faz o que com ele? Ela tem, eu tenho, e aí como é que fica a pró nessa história toda? Entendeu? Eu falo para ele refletir que o outro, todos nós temos esse tipo de cabelo, esse nariz, né? Então é por aí. A gente mostrando que nós somos bem parecidos. Obrigado, professora, pela partilha. Mais algum comentário, partilha, questão? Ai, professora, como eu no chat, eu vou te falar também. Imagina se ter acompanhado na SEC, no estado da Bahia, né? É disciplina, no itinerário formativo. Tá mudando de nome todo ano, mas segue uma disciplina só sobre isso, questões raciais, às vezes questões raciais e de gênero, mas segue essa disciplina. E no setor privado também, muitas escolas particulares acabam pegando essa ideia da debate racial não como lei transdisciplinar, mas como disciplina isolada. Por um lado, você ganha dedicando horas a isso semanalmente, transversal às vezes ignorado, né? Opa, obrigado. Só que às vezes também a galera, como tem uma disciplina para isso, só o professor precisa daquela disciplina acaba falando sobre isso, né? Então é uma faca de dois gumes aí nesse sentido. Tem um lado bom, mas tem um lado ruim. E aí alguns alunos, é aula sobre racismo, então acabam, tranquilo, ignora. E aí é complexo, é complexo. É verdade, é por isso que a minha sugestão é ser transversal, todos nós temos responsabilidade. Infelizmente, tem sim escola que tem, até no setor público, às vezes é cultura baiana, aí acho que a cultura baiana vai tratar do assunto, entendeu? Infelizmente, eu vejo isso, mas não é por aí. É transversal, todos nós, professores, temos a responsabilidade de trazer para a nossa disciplina essa abordagem. Nossos textos vão trazer, por que vocês, qual o tipo de texto você traz? Por que você traz aquele texto? Por que você traz aquele autor? Vamos só a gente conversar em vários, porque nós temos autores negros em história, nós temos autores negros em geografia, nós temos autores negros em língua portuguesa. Por que você traz aquele? Né? Esse que você escolhe, por que você escolhe esse? Né? Eu fiz um curso e acompanho até hoje um professor que ele trabalha a questão ético-matemática, não sei se vocês conhecem, eu participo do grupo dele até hoje, e ele trabalha só a questão ético-matemática, trazendo da raiz lá na africana, gente. Entendeu? Através de jogos, tudo. Eu vou buscar o link dele e vou colocar no grupo. Eu trago para o administrador e aí compartilhando no grupo. Porque é excelente na área de matemática.
né? Mas essa semana, acho que foi no início de novembro, aqui em Salvador teve uma professora que fez na área de ciências. Ela apresentou o projeto dela no órgão do bem que a gente chama IAT, que é o Instituto Anísio Teixeira, que tem, né, para os professores se apresentarem. Então, ela apresentou, e vários outros professores de diversas disciplinas apresentaram, e ela construiu módulos, inclusive, né, nessa área. Então, é possível. Se você pegar cada orixá, gente, cada orixá, ele traz, na área de tecnologia, ele traz informação, entendeu? Na área da natureza, tem um orixá de formação, de cada bioma tem um orixá de formação. Então, tudo traz. Agora, tem gente, por preconceito religioso, não quer estudar, não quer ver a coisa como ciência. Por preconceito religioso, então aí fica dificulta, né? É muito mais isso. Mas lá na escola eu fiz isso e deu certo, ganhamos prêmios nacionais e internacionais nesse período PPP, sendo a 10.139, transversando em todas as disciplinas. Até na abertura na escola, a gente cantava um hino nacional e a gente cantamos um hino africano. Começava aí. Não tinha Pai Nosso, não tinha Ave Maria, não tinha nenhum tipo de reza, né? Mas hoje o hino é obrigado, na época nem era o hino nacional, e então a gente cantava o hino da Bahia, o hino nacional e um hino africano. Então é por aí, é quando a gente quer, né? Tem acessibilidade atitudinal, a gente busca, né? A gente consegue. Então é o desejo de cada um. Nessa consciência negra, eu propus entre alguns colegas de humanas, bora trazer pro tema Exu. Aí tem alguns colegas ateus concordaram. Eu sou cristão, né? Alguns colegas meus ateus concordaram, mas os demais, todo mundo foi contra. Então, os ateus topam dialogar essas coisas, tinha uma sociedade africana, tá, afro-brasileira e tal, mas a galera dos outros credos, teve um colega que saiu da sala na hora que eu propus, enfim, paciência, né? A escola é um eco da sociedade e, consequentemente, tem dessas contradições. Porque o Exu é a comunicação. Aqui em Salvador, a gente tinha a estátua do Exu na frente dos Correios da Pituba. Tinha um estátua porque ele é o leve e traz, ele é o comunicação, faz parte da tecnologia, é um e-mail, né, da época, é um e-mail, né, virtual, leve e traz, entendeu? Mas o povo ignorante, quer dizer, infelizmente, algumas igrejas evangélicas trouxeram Exu como o diabo. E não tem nada a ver com o diabo. O diabo existe sim, totalmente diferente de um, mas pegaram, infelizmente, pegou cada orixá, né, e deu uma... Não tem nada em negatividade, não tem nada... Infelizmente, é isso que eu falei, é ignorância, é falta de conhecimento. Ou às vezes intencional também, porque racismo não é só um comportamento interpessoal. Racismo não é só falar do nariz, falar do cabelo, chamar de macaco, mas é, por exemplo, atribuir entidades religiosas, orixás, ao maligno, ao que você deve rechaçar, ao que você deve sentir medo, enfim, né? E um último comentário, eu acho meu, sobre o final do filme, que não é final, né? O final em aberto. Durante muito tempo tive problema com filme sem final, tipo assim, final fechou ali, acabou, isso que aconteceu. E aí, voltando para esse filme hoje, 2 anos depois, 3 anos depois, eu fico pensando que ali há uma ponte do diretor, que eu acho genial hoje, entre ficção e realidade, para justamente apontar, gente, a luta, eu trouxe elementos da ficção, mas a luta é concreta, é real. Não foi um aluno de uma escola fictícia do Ceará que tomou porrada. Quem tomou porrada foram estudantes e professores de escolas reais. E ele vai brincando com cenas da ficção e do mundo real ali no final. Então, eu acho que uma provocação fundamental desse filme é pensar, e agora, né? Depois que for dar aula, hoje eu na escola, amanhã na escola de novo, e aí? Quais textos eu vou levar? Quem eu vou debater? Então, nas últimas aulas agora, eu tenho levado textos ou sobre educação antirracista,
ou sobre uma problematização da consciência negra, no sentido de trazer esse debate para a galera de forma mais palpável, enfim. Então, é preciso pensar e agora, e agora, e agora. Porque muitas vezes eu acho, o racismo no Brasil é muito falado, mas o racismo é muito falado enquanto intersubjetivo, né? Eu fui racista com Renata, eu fui racista com alguém, como se fosse só algo direto de uma pessoa contra pessoa. E aí esse debate intersubjetivo acabou ofuscando as demais faces do racismo no Brasil, do perigoso racismo no Brasil. É aquele famoso racismo sem racista. Não tem racista no Brasil, tá ligado? Esse racista nunca tem cara, esse racista nunca aparece, né? Ou, no máximo, o nosso país não é racista. Tem pessoas racistas. Poxa, desculpa. O Brasil foi construído, a base do país foi construída em racismo. O nosso Estado é racista, a nossa polícia é racista, as nossas escolas e as nossas igrejas são racistas. Enquanto a gente não perceber que racismo não é um comportamento interpessoal individual, eu fazendo com outra pessoa somente, a gente não consegue, inclusive, ter ferramenta de organização mesmo para acabar com isso. Deixa eu contar a experiência na igreja, né? A igreja valoriza muito datas comemorativas, né? Aí tem uma data comemorativa, não sei se foi Dia da Criança, Dia da Mãe, das Mães, nem sei qual foi mais a data comemorativa, onde postou um slide com várias pessoas. Essas pessoas pegaram na internet, né? As imagens das pessoas na internet, não foi ninguém da igreja. Aí eu passou, gente, não tem ninguém ali me representa. Tudo bem, cheguei em casa de tarde, liguei pro pastor. Esse pastor não entendia aquela slide ali. Não tem ninguém me representando. Que história é essa? Não tem ninguém preto, porque eu acho que foi Dia das Crianças. Não tem nenhuma criança negra, que não representa a igreja, não é da igreja. Por que eles não usam as crianças da igreja? As próprias crianças ali, né? Aí, não, porque para usar as crianças da igreja tem que pedir autorização. Qual o problema em pedir autorização? Fala se for uma coisa planejada, antecipada, fala com antecedência, faz o termo e os pais assinam, qual é o problema? Graças a Deus, nunca mais usaram imagem na internet. Agora só usa a imagem, os próprios membros da igreja fazendo entrevistas, se for o caso, agora missões mesmo, são aquelas pessoas da igreja, e as crianças também são as crianças da igreja, graças a Deus, né? Porque eu quero me ver naquele lugar ali. Claro. Então, pelo amor de Deus. Então, agora eu tô assim, todo lugar que eu tô, se eu ver alguma coisa que não encaixa, sole, um dia desse foi em sala de aula da EBD, o irmão falou assim, agora tem programa de preto. Isso o quê? Por causa do programa, como é? Um programa novo aí que tem, que eu nem assino, não tenho tempo de assistir. Eu disse, por que eu não posso ter programa? Se Angélica tem, se Xuxa tem, se Luciano Huck tem, por que eu não posso ter? Aí ele calou. E eu tô assim, falou, bato na hora. Porque, meu filho, se não for assim, não vai. Porque a ficha tem que cair. Né? Aí trouxe uma discussão na sala, uma discussão rápida, mas ele ficou procurando um buraco para se meter. É isso, porque pelo menos as pessoas não devem ficar confortáveis com as coisas que fazem, né? Pelo menos essa função a gente precisa exercer. Sem medo de ser feliz. Tenho 50 a mais, agora nada, ninguém me segura. Meio século, então vamos para frente. Então, gente, mais algum comentário? Eu quero agradecer a Renata pela exposição de hoje. Ver se tem mais alguém para trazer alguma reflexão, algum comentário. Temos ainda 5 minutinhos. Renata, obrigado de antemão. E próxima semana o nosso filme será Pro Dia Nascer Feliz, aquele documentário que está no YouTube. Depois eu socializo com vocês lá no nosso grupo. É isso. Renata, obrigado mesmo pelo debate, pelas provocações. E obrigada a todo mundo por estar aqui hoje, refletindo e me escutando.
É isso, gente. Muito obrigada mesmo. Grande conversa hoje, grande roda. Obrigado mesmo. E é isso, no chat eu não vi se tem. Ah, poderia ter sido ensinado desde os anos iniciais, Thaís Costa falando aqui. Pois é, precisamos. Vou encerrar a gravação, então, ninguém levantou a mão.